o Bira desafiou o sobrenatural e acabou se dando mal. Durante várias noites, aquilo aparecia de madrugada. Muitas pessoas relataram ter visto aquela coisa passando em frente às suas casas. Eles escutavam gritos e galopes daquela. Salve, salve, caros amigos, sejam todos bem-vindos. Eu peço que você possa deixar o seu like nesse vídeo. Se estiver disponível para você também a opção de hypar, eu peço que você possa hypar esse vídeo. Infelizmente, a maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas ou infelizmente não deixam o seu like. Então não custa nada deixar o seu like para ajudar no crescimento do canal. E galera, vocês estão escutando esse barulho de fundo, é porque está chovendo de verdade aqui na cidade onde eu estou agora, e eu espero que esse barulho possa melhorar a experiência enquanto eu vou narrando esses relatos sinistros que eu trago para você hoje. Sem mais delongas, vamos para os relatos. O meu nome é José, eu sou baiano, nasci e cresci no interior da Bahia, em uma cidadezinha chamada São João do Sertão. Lá tem aquele ritmo tranquilo do interior, com muita terra, roça e, claro, um bocado de histórias para contar. Aquelas histórias que vão de boca em boca. Naquela época era o nosso WhatsApp e rede social. Bem, o que vou contar aconteceu comigo. Aconteceu em 1978, quando eu tinha uns 20 anos e ainda trabalhava como pedreiro, ajudando a construir e reformar algumas casas. Naquele tempo a vida era bem diferente de hoje em dia. A cidade ainda era bem pequena, a gente se conhecia pela face e todo mundo sabia a rotina do outro. O tempo parecia passar mais devagar e a gente sentia que o mundo era um pouco mais seguro do que hoje em dia. Mas, como em qualquer lugar, sempre tinha algo que deixava o povo em alerta. E o que nos deixou todos em choque naquele ano foi uma história que começava a se espalhar pelos cantos da cidade. Uma história estranha, quase inacreditável, mas que ninguém esperava terminar de uma forma tão trágica. Tudo começou com os boatos que circulavam pelos bairros. No começo a gente não sabia o que pensar. Dizia-se que durante a quaresma, uma criatura estranha estava aparecendo de noite. Alguns falavam de um cavalo, mas com uma bola de fogo no lugar da cabeça. Outros diziam que viram uma mulher correndo pelas ruas, soltando fogo pelas ventas. Ninguém sabia ao certo o que era aquilo, mas o medo começou a tomar conta dos moradores da cidade. As pessoas começaram a se recolher cedo, fechando as portas logo após o pôr do sol. Era como um toque de recolher não oficial. Mas como sempre, tinha quem não acreditava nessas histórias. E o principal deles era um cara chamado Bira, que a gente conhecia. Bem, eu me lembro do Bira. Ele era um daqueles tipos que dizia não ter medo de nada. Gostava de mentir. Ele era meio que um Chuck Norris baiano. Era do tipo que se levasse uma picada de cobra, a cobra é que morria, assim segundo ele. Frequentava o bar da cidade quase todos os dias para tomar uma pinga. E voltava às vezes bêbado, cantando de madrugada pelas ruas, quando voltava para casa. Ele estava sempre dizendo que era a frescura desse papo de quaresma, lendas e superstições do povo. Lembro de uma vez que a gente estava em uma quitanda e ele apareceu. E ele falou bem sério, isso aí é invenção dos velhos, eu não acredito nessas histórias de assombração. Eu não tenho medo de nada, muito menos de quaresma. Eu que sempre fui um pouco mais cauteloso, eu dei de ombros, mas não consegui deixar de notar como ele estava desafiando uma coisa que ele não sabia direito. Como se fosse imune ao que as pessoas diziam. Eu não acreditava em tudo, mas ao mesmo tempo sabia que essas coisas do sertão é melhor deixar quieto. Aconteceu que em uma certa noite, era uma sexta-feira, depois que o sol se pôs, e o povo estava todo dentro de casa,
Até o bar estava fechado e a cidade se preparava para mais uma noite tranquila. Mas um barulho me chamou a atenção. Eu estava na sala e eu ouvi um som estranho na rua, alguns passos apressados, como algo correndo pelo chão. Eu fui até a janela para olhar, mas eu não vi nada. Tudo estava tranquilo em silêncio. Mas ao mesmo tempo, eu senti uma sensação estranha. Então eu decidi ir até a porta de casa e corri para ver o que estava acontecendo. Mas como sempre, eu não vi nada de estranho. Estava tudo calmo. Bem, no dia seguinte foi que as coisas ficaram sinistras. A gente teve a notícia que se espalhou rápido. O Bira foi encontrado sem vida. Só que não foi encontrado de qualquer maneira. O homem estava completamente carbonizado, como se tivesse sido queimado por um fogo que ninguém sabia explicar de onde veio. A gente só reconheceu por causa do chapéu e dos chinelos. Seu corpo estava irreconhecível. Quando vi aquele corpo, eu senti uma mistura de medo e tristeza. Nunca tinha visto algo assim. Foi uma cena que me marcou. O povo ficou em choque e o medo se espalhou de uma forma que as pessoas afirmaram que aquilo foi a mula sem cabeça. As pessoas começaram a falar dessa criatura, uma lenda antiga que diziam que aparecia não só na quaresma. Segundo as histórias, ela vinha para punir quem desrespeitava o sobrenatural. Ela também é chamada de burrinha de padre, um ser com corpo de cavalo e uma cabeça de fogo, que corria pelas estradas, queimando tudo o que cruzasse seu caminho. E o Bira, que sempre foi um cara que desafiava essas coisas e que nunca respeitou, acabou sendo vítima daquilo. Foi uma época de muito medo. Eu, que nunca tinha dado muita atenção para essas coisas, comecei a pensar 2 vezes antes de sair de casa depois do pôr do sol. Todo mundo passou a se esconder em casa quando a noite caía. E até os bares onde o povo costumava se reunir começou a fechar mais cedo. Um dia me encontrei com Leonel, o velho da cidade que tinha uma quitanda. Eu perguntei para ele o que era a mula sem cabeça e ele me explicou. A mula sem cabeça ou burrinha de padre não faz distinção. Segundo a lenda, é uma mulher que tem essa maldição por se relacionar com o padre. Ela vem para quem desrespeita o que é sagrado. O Bira desafiou o sobrenatural e acabou se dando mal. Durante várias noites, aquilo aparecia de madrugada. Muitas pessoas relataram ter visto aquela coisa passando em frente às suas casas. Eles escutavam gritos e galopes daquela coisa, mas eram gritos horríveis, algo sobrenatural. Eu me lembro desse caso como se fosse ontem e afirmo que isso não é só uma lenda. Eu vi o jeito que o Bira terminou. Obrigado por sua atenção e desejo a todos uma ótima noite. Olá, Bruno. Eu peço que você não mencione o meu nome nesse relato. E essa história aconteceu quando eu era apenas um garoto, com uns 14 anos, lá no interior do Espírito Santo. Como todo adolescente, eu adorava brincadeiras e aventuras no quintal de casa e por aí. Eu adorava explorar um terreno baldio que ficava pertinho da minha casa. Esse lugar era repleto de mata fechada, onde eu ia buscar de vez em quando gafanhotos ou até mesmo para colher umas frutas que cresciam por lá. A minha mãe sempre me dizia: menino, na época de quaresma você não deve ir lá. Mas claro, como todo adolescente e criança, quando você escuta não, parece que você está escutando um sim. Então eu fiquei curioso, eu queria saber por que a minha mãe me proibia de ir lá. Eu perguntei para ela, mas ela não me respondeu. Naquela época, essa era uma das poucas diversões que eu tinha. A minha mãe sempre fazia questão de me alertar sobre as coisas que poderiam ser perigosas, mas eu nunca entendia muito bem o motivo. Ela era muito protetora, mas eu sentia que a gente morava em um lugar tão isolado e seguro que nada de ruim poderia acontecer. Foi numa tarde quente de domingo que algo bizarro aconteceu comigo. Minha mãe foi dormir depois do almoço, como de costume, e meu pai estava trabalhando nesse dia. Eu aproveitei esse momento que minha mãe estava dormindo
e saí discretamente em direção ao terreno baldio. O vento estava fresquinho. Eu estava feliz caçando gafanhotos, como sempre fazia. Eu estava tão distraído que não vi que alguém estava me observando. Foi então que de repente eu ouvi uma voz doce me chamando. Fulano, fulano. Eu olhei rapidamente para trás, mas não vi ninguém à vista. Fiquei um pouco desconfiado, mas a curiosidade me fez dar mais alguns passos. Foi então que eu a vi. Era uma garota linda, de vestido rosa, que parecia ter uns 14 anos, cabelos longos e lisos até a cintura, de olhos claros, e ela era muito bonita. Ela estava parada perto de uma árvore, com um olhar amigável, como se já me conhecesse. Eu, que nunca tinha me apaixonado antes, senti algo estranho no meu peito. Era como se aquele momento tivesse um significado, como se eu tivesse diante de algo especial. Oi, fulano. Ela disse com uma voz suave e cheia de simpatia. Eu fiquei tão encantado por um momento que até me esqueci de um detalhe importante. Como que ela sabia o meu nome? Eu nunca tinha visto aquela garota antes. Ela se aproximou de mim e começamos a conversar. Se eu tivesse mais atento, eu perceberia que algo estava errado. Ela era muito gentil e divertida, e o tempo foi passando rápido, que eu nem percebi que já estava há mais de 1 hora conversando com ela. Eu até esqueci os gafanhotos para ficar com ela. Eu estava completamente hipnotizado. Quando o sol já estava quase se pondo, senti que era a hora de voltar para casa. O céu ainda estava claro, o que me fez perceber que o tempo tinha passado rápido demais. Eu preciso ir embora, falei um pouco decepcionado. Ela sorriu e disse que me acompanharia até em casa. Fomos caminhando juntos e no caminho comecei a notar que os vizinhos que normalmente estavam sentados nas calçadas conversando começaram a olhar para mim de uma forma muito estranha. Alguns olhavam com uma expressão de espanto, outros com cara de nojo, e isso me fez ficar desconfortável. Quando chegamos perto da minha casa, a garota se aproximou de mim e me deu um beijo no rosto. Nesse momento, eu tive uma explosão de hormônios. Foi nessa hora que os vizinhos começaram a comentar em voz alta e aquilo me deixou completamente confuso. Eu ainda estava em êxtase com o beijo dela, mas as reações deles não faziam sentido. Olha aí o garanhão, que não perdoa nem as velhas. Gritou um homem do portão da casa do lado. O outro vizinho rindo falou. Eu vou levar ele para uma zona para ele se aliviar e escolher mulher de qualidade. Eu estava completamente perdido. O que estava acontecendo e por que aquelas pessoas agiam daquela forma? Era uma garota linda e encantadora, mas eles pareciam ver algo que eu não estava vendo. Foi então que a minha mãe colocou a cabeça na janela e gritou: Fulano, entra em casa agora. Ela estava furiosa comigo. Eu não entendi o que estava acontecendo. Quando eu entrei em casa, a minha mãe olhou fixo para mim com uma expressão séria e disse, com uma voz com um tom grave: Eu te proibi de sair e de ir para aquela mata. Foi isso que eu te ensinei? Tu tá na idade de ficar beijando uma velha daquela? Eu olhei para ela sem entender e disse: Que velha, mãe? Não tinha nenhuma velha comigo, somente aquela menina. Ela me encarou com os olhos estreitos e respondeu com firmeza: Fulano, tu estava acompanhado de uma velha. E de onde ela era? Eu nunca tinha visto aquela velha. Não era uma garota, meu filho. Eu olhei para ela, tentando entender o que estava acontecendo. Mãe, não era uma velha. Não, fulano. Aquilo que você viu era uma velha. Não é o que você está pensando. Poderia ser algo perigoso. Eu fiquei confuso tentando entender, mas a minha mãe parecia tão convencida que comecei a ficar inquieto. No meio disso, alguns vizinhos continuaram a zoeira. Olha aí o garanhão que não sabe escolher, dizia um rindo. Foi então que um senhor idoso, certa vez quando eu estava pondo o lixo para fora, se aproximou e me chamou. E então ele me explicou uma coisa que me deixou em choque. Fulano, aquilo que você viu não era uma garota. Era uma entidade, uma velha bruxa que se transforma em menina para enganar garotos ou às vezes em mulher para enganar homens em algumas festas.
Ela já apareceu para outras pessoas aqui na cidade. O problema é que você foi ingênuo demais. E se você passasse do pôr do sol e começasse a escurecer, talvez você não voltaria para casa. Você teve muita sorte. Nessa hora o meu sangue gelou. Eu não sabia o que pensar, mas aquele senhor parecia sério demais para estar brincando. E ele foi o único que não zombou de mim. Eu não conseguia acreditar no que eu estava ouvindo. Como poderia ter sido enganado daquela forma? Naquela noite eu fiquei inquieto, revirando tudo o que aconteceu. Aquele beijo, a sua aparência encantadora, tudo parecia tão real, mas agora eu começava a questionar tudo. Depois daquele dia eu nunca mais voltei ao terreno baldio. A imagem daquela garota, entre aspas, ficou gravada na minha mente por muitos anos. Até hoje, sempre que lembro daquela tarde, eu fico pensando o que poderia ter acontecido comigo. E eu também nunca mais vi ela. E se tem algo que eu aprendi com isso é que nem tudo que a gente vê é real. Espero que meu relato possa ser do agrado de todos. Olá, o meu nome é Davi. Eu sou do interior de Minas Gerais, lá de São João do Vale. Cresci rodeado de matos, rios e roça. Nos anos 90, a minha família morava e ainda mora em uma casa humilde que fica na área rural. A casa tem uma varanda espaçosa onde pendurávamos redes, onde muitas vezes dormíamos nas noites de calor. Não havia essa preocupação de trancar portas ou janelas. Mas em uma noite durante a quaresma, aconteceu algo que me fez nunca mais me sentir seguro para dormir ali. Naquele dia, estava um calor insuportável, e à noite, depois de comer um jantar simples, o arroz, feijão e vaca atolada, a minha mãe e meus irmãos foram dormir dentro de casa. Eu e um irmão meu, o Thales, resolvemos ficar na varanda, cada um em sua rede. O vento soprava suave, o que aliviava bem aquele calor danado. É melhor dormir aqui do que lá dentro, disse o Thales se ajeitando na rede. Pois é, tá bem fresquinho aqui, tá uma bênção. Passamos um tempo conversando sobre as tarefas do dia seguinte, até que adormecemos. Porém, no meio da madrugada, eu acordei me coçando todo. Os mosquitos estavam implacáveis. Eu estava muito irritado e decidi que era melhor ir para dentro de casa. Foi quando algo me fez congelar. Eu me lembro que eu levantei e fiquei sentado na rede. Porém, de canto de olho, lá no fundo do quintal, eu percebi uma coisa. Perto da cerca de arame, havia uma criatura. A luz da frente da casa de um vizinho iluminava uma figura sinistra. Tinha o corpo de um homem, magro e encurvado, mas a cabeça era de cavalo. Não um cavalo comum, mas uma caveira alongada. A pele daquela coisa era meio cinza. Dava a impressão de que aquela coisa estava morta havia muito tempo. Foi algo horrível. Eu queria gritar, mas tinha medo de chamar a atenção daquilo e vir para cima da gente. A criatura se movia meio desajeitada, tentando atravessar a cerca, mas parecia ter dificuldade, talvez pelos arames farpados. Foi então que eu percebi que aquela coisa notou a minha presença. Meu corpo reagiu antes mesmo da minha mente. Eu pulei da rede com os pelos dos braços eriçados. Thales, eu chamei meu irmão. Ele estava dormindo profundamente, mas acordou. Ele também viu aquilo e soltou um berro. Dessa vez a criatura deu um passo atravessando a cerca com um estalo seco. Ela estava no quintal agora. Nesse momento o desespero bateu. Eu corri para a porta com as pernas bambas. Minhas mãos tremiam enquanto destrancava a fechadura. Entrei junto com meu irmão e bati a porta, trancando tudo e com o coração acelerado. Eu fiquei tentando escutar alguma coisa. Então eu resolvi olhar pela janela e lá estava ela. A criatura estava rondando a parte da frente da varanda. O bicho parecia sentir muita dor ao andar, mas não emitia nenhum som. Eu fiquei chocado vendo aquilo. Meu irmão viu aquilo também. Eu fui para a cama e me joguei debaixo das cobertas. Eu fechei os olhos com força, torcendo para que aquilo fosse embora. Meu irmão, que ficou olhando, disse que aquilo sumiu.
A gente passou a noite inteira em alerta e nem percebemos que já estava amanhecendo. Na manhã seguinte saí de casa com o primeiro raio de sol. Meu corpo ainda tremia, mas eu precisava ver. Eu fui até a varanda. Eu olhei para o quintal. A cerca estava intacta, sem sinal de nada diferente. Nunca contei para ninguém sobre aquela noite. Meu pai, temente a Deus, diria que era obra do coisa ruim. E desde aquele dia eu nunca mais tive coragem de dormir na varanda. Olha que eu já fiz isso muitas vezes ali e nem tinha ideia do risco que eu estava correndo ali. Se não fosse aqueles malditos mosquitos que me acordaram, não sei se eu estaria aqui para contar essa história, junto com meu irmão. Olá, meus amigos. Não vou dizer o meu nome aqui para manter sigilo, o que é algo muito importante para mim. Extremamente importante, na verdade. Venho de uma família que há gerações se dedica à caça de algo que no mundo insiste em não acreditar. Algo que muitos espalham por aí como se fossem apenas lendas folclóricas, mas quero deixar bem claro que não são só lendas. Como eu disse, eu sou de uma família de caçadores, já na 4ª geração. E não estamos falando de uma criatura qualquer, dessas que qualquer um pode imaginar. Isso vai muito além do que você sequer poderia conhecer. Mas o que quero contar hoje envolve uma cidade chamada Atibaia. Nós estávamos lá, um grupo de familiares, bem organizados, com equipamentos modernos, bem armados e preparados porque sabíamos exatamente o que poderíamos enfrentar. E de fato tivemos que nos proteger, pois a cidade recebeu uma visita ilustre e aterrorizante. Atibaia foi visitada por lobisomens, e não eram lobisomens comuns, do tipo que se vê em histórias ou filmes. Quero deixar claro que não estou aqui para convencer ninguém a acreditar ou duvidar. Minha família e eu, nesse momento, estamos protegidos e escondidos, porque é assim que precisa ser feito. Mas como eu disse antes, não me importo se vocês acreditam ou não. O que eu sei é que acompanho vários canais que falam sobre esses assuntos. E afirmo, os lobisomens também assistem e escutam esses relatos. Então todo cuidado é pouco. Mas claro, talvez possa parecer muito absurdo ou fantasioso, mas é assim que o submundo funciona. Dessa vez os lobisomens foram até essa cidade para proteger os morros e as matas da região. Mas eu também preciso falar de algo doloroso. Nessa caçada, perdi 3 membros da minha família em um ataque brutal dessa entidade maligna. Foram dias de luto, 4 ou 5, não me lembro muito bem. Mas no fim, nós somos uma família preparada, forjada para enfrentar e eliminar essas criaturas. E mesmo depois dessas perdas, a caçada continua. Porque, como eu disse, sou parte da 4ª geração de uma família de caçadores. E posso afirmar que há coisas aterrorizantes escondidas nos lugares mais improváveis, em locais que ninguém suspeita. Atibaia tem seus mistérios. Existe um esconderijo subterrâneo na cidade, usado para diversas finalidades obscuras. Esse lugar é palco de rituais satânicos, cerimônias macabras que pouquíssimas pessoas conhecem. Na verdade, quase ninguém sabe o que realmente acontece lá. Essa visita dos lobisomens trouxe consigo um americano, alguém que já esteve lá antes e que de tempos em tempos volta à cidade. O que exatamente ele faz lá? Poucas pessoas sabem a verdade sobre Atibaia. E tem mais. Lá na cidade, um certo senhor, dono de um mercadinho, acabou se metendo onde não devia. Despreparado, sem saber onde estava pisando, ele pagou caro por isso. Foi espancado até sucumbir. E por quem? Pelos lobisomens. Acreditem ou não, depois dessa surra, ele teve que aprender a ficar esperto. Esse tipo de criatura que veio junto com o norte-americano não é algo comum. Como eu disse, acreditem se quiserem. O esconderijo onde minha família e eu estamos é bem reservado. E só resolvi contar esse relato porque acompanho esse canal e outros, e sempre que posso,
e confio que não vão divulgar os nomes ou informações que possam nos comprometer. O dono da mercearia e seus filhos tiveram que abaixar a cabeça e ficar inquietos se quisessem continuar vivos, se não quisessem morrer. Esses lobisomens que aparecem na cidade, na verdade não atacaram ninguém. Eles estavam lá para proteger o norte-americano que chegou à região. Essas criaturas são forjadas e criadas em laboratórios nos Estados Unidos. Agora, com relação aos outros clãs que existem na cidade, houve confrontos e muitos se deram mal, mas também tem os lobisomens de sina, os que são amaldiçoados ou que fazem pactos. E só para deixar claro mais uma vez, eles estão atentos. Eles escutam os relatos em quase todos os canais que falam sobre a fera macabra, sobre lobisomem. Muitos insistem em dizer que é apenas uma lenda, mas eu afirmo para vocês que não é. Eu tenho 55 anos e ao longo da minha vida já enfrentei e derrubei e matei muitas dessas criaturas, mas também já perdi muitos membros da minha família para esses seres diabólicos que não têm nada a perder. Muitos se entregam ao ocultismo e ao satanismo para conseguir poder, força e vigor, tudo que rege essas criaturas. Outros já nascem amaldiçoados, como eu disse antes, herdando essa maldição através das gerações. Mas é importante dizer que muitos não fazem mal a ninguém. E nós da quarta geração da família só caçamos e eliminamos aqueles que espalham o terror, matando tudo e todos, sem qualquer respeito pela paz, pelas famílias ou pelas propriedades de pessoas de bem. Não ganhamos nada com isso, apenas nascemos e fomos forjados para combater esse mal. Atibaia ainda está sendo vigiada, sitiada em segredo, porque ninguém pode saber o que realmente acontece por lá. Mas nós, os caçadores, também estamos lá, sempre atentos, sem poder baixar a guarda. A ordem norte-americana veio de longe para realizar seus rituais e fazer suas oferendas naquele território. Eles observam tudo, mas nem imaginam que, na verdade, há forças ainda maiores dominando aquele local. Forças sombrias, a fusão da fera no corpo de um homem e do homem no corpo de uma fera. Eu sou o autor desse relato e não quero revelar nomes ou locais. Agradeço a vocês por ouvirem a minha história e pode ter certeza que, em breve, trarei mais relatos, caso necessário. Um abraço e até logo. Olá, eu trabalhava em uma cooperativa que comprava grãos e processava os produtos. Eu prefiro não dizer o nome por uma questão de ética. Havia um guarda que ficava na guarita recebendo as carretas com mercadorias. Uma certa noite, esse rapaz chamado Jairo foi atacado por um bicho esquisito. No momento, ele não soube explicar o que era, mas dias depois ficamos sabendo. Os trabalhadores da cooperativa, ao ouvirem a descrição do guarda, não tiveram dúvidas, disseram que era um lobisomem. A criatura não era grande e nem tão imponente, mas a sua aparência era assustadora. Tinha cabeça de cachorro, era muito peluda, olhos vermelhos e um pelo preto e denso. Era agressiva e rosnava o tempo todo. A suspeita logo caiu sobre um ex-funcionário que havia sido demitido por justa causa. Ele costumava faltar ao trabalho e desaparecia por 2 ou 3 dias sem dar explicação. Depois simplesmente reaparecia como se nada tivesse acontecido. Quando foi dispensado, implorou para ficar e pediu desculpas várias vezes, mas não houve jeito. Ele foi mandado embora. E foi depois disso que os ataques começaram. As noites ficaram mais tensas. No silêncio da madrugada, os barulhos começaram a tomar conta da cidade. O guarda, sozinho na guarita, começou a ouvir ruídos estranhos. Saía para verificar, mas nunca via nada. Com o passar dos dias, a situação piorou. Os barulhos ficaram mais intensos. Algo estava quebrando coisas lá fora. Até que, em uma certa noite, ele resolveu não sair para conferir. Ficou dentro da guarita esperando. De repente, pancadas violentas começaram a ecoar por todos os lados.
arranhões nas paredes, baques secos, rosnados ferozes. O guarda, completamente apavorado, permaneceu imóvel. Ele só saiu dali quando o sol nasceu, e naquele momento tomou sua decisão: pedir demissão e ir embora. Juntou suas coisas e deixou a cidade, mas antes de partir, deixou um aviso. Disse que tinha quase certeza de que aquele lobisomem era, na verdade, o ex-funcionário que havia sido demitido. Muita coincidência ou não, os ataques só começaram depois que ele foi demitido furioso da cooperativa. E o detalhe mais estranho é que depois que o guarda pediu demissão e foi embora, os ataques simplesmente pararam. Ninguém sabia o paradeiro do ex-funcionário, mas o guarda sabia. Na cidade onde eu morava, o povo não brincava em serviço. Quando algo estranho acontecia, todo mundo se juntava e saía para a caçada. A cidade que extermina bicho. Esse caso realmente aconteceu e era bem conhecido por todos ali na cooperativa e na região. Bem, Bruno, esse é o meu breve relato. Até logo para vocês e tenham uma boa noite.